Vamos continuar falando de política. Aqui comigo está o deputado federal Merlong Solano. O deputado tem tido uma atuação brilhante na Câmara Federal e é com ele que eu vou começar a partir agora, francamente. Deputado, boa noite. Boa noite, Pedro. Por onde você andava, hein? Por onde andava? Você andou por aqui? Pois não é, mas eu gosto aqui da conversa com você. Conversa franca. Mas a correria está grande, viu, meu? É. O deputado federal tem que acompanhar uma quantidade muito grande de assuntos, né? E ao mesmo tempo eu tenho que botar o pé na estrada, né? Mas, o senhor sabe, deputado, essa pandemia ela ensinou muita coisa. Por exemplo, essas sessões online é uma beleza, né? Pois é. O deputado fica aqui. Mas para nós da oposição já estamos querendo acabar com isso. É. Porque fica mais fácil para o governo atingir os quóruns. As suas metas. As suas metas. Para abrir uma sessão precisa de 257 deputados presentes. Pelo serviço online é mais fácil atingir. Para aprovar um projeto de lei precisa de 257 votos. Ou para alterar a Constituição precisa de 308 votos. É mais difícil de levar até o plenário do que fazer as pessoas votarem através do celular. Então nós da oposição já estamos querendo encerrar, partir para um sistema híbrido mais intenso em que se aumente a presença de deputados no Congresso. Isso está perto de acontecer? Bom, ainda há muito temor por conta da história da pandemia, né? Essas novas variantes, esse é um fato real. E, de outro lado, o Arthur Lira não tem muito interesse de romper com o modelo que está aumentando o poder dele, né? Tem que ter o controle na mão. Sem falar que no online, os discursos de tribuna ficam mais difíceis, ou não? Pois é, a coisa fica um pouco mais fria, né? Aquela presença lá no plenário, nos embates... Pegando ele do microfone. Ela é mais quente do que a distância, né? O embate lá é maior e muitas vezes dificulta certas votações e às vezes é interesse da oposição atrasar certas votações, outras vezes é interesse adiantar. Enfim, o jogo parlamentar ele é vivido na sua plenitude presencialmente. É facultado comparecer ou não? É facultado até um certo número. Até um certo número. Se aumentar muito a presença no plenário, já há adoção de medidas para aliviar e os deputados têm que voltar para o gabinete e voltar para a participação online. Online. Outra coisa, ele pode participar online da casa dele, da cidade dele, do parlamento, do estado dele, de qualquer lugar. Do gabinete. Do gabinete, enfim. É isso que eu estou dizendo. Por um lado, a informática permitiu que o Congresso funcionasse no tempo da pandemia, sem que a Câmara dos Deputados virasse um covidário, porque é o que aconteceria se a gente botasse 500 deputados dentro de um auditório, deputados de todo o Brasil, nós teríamos uma facilitação da transmissão da Covid dentro do Congresso Nacional. Isso. A internet facilitou o combate. Por outro lado, tem esse aspecto político, de aumentar o poder do governo dentro da Câmara dos Deputados, do governo e da mesa diretora. Bom, o senhor viu aqui quando eu comecei o programa falando do endividamento da família. Eu vou ter uma matéria daqui a pouco que vai tratar desse assunto, porque cresceu, deputado. Cresceu. O senhor que é da área, da economista, o senhor compreende muito bem isso. Eu tenho até a matéria aqui, eu queria que o senhor acompanhasse para nós comentarmos. Pois não. O percentual de famílias brasileiras com dívida continuou em alta no mês de agosto e atingiu um novo recorde mensal. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. Cadê? Eduardo Araújo tem um detalhe. Bota aí, Maquilane. Se está difícil pagar as contas? É muito complicado, porque as coisas aumentaram muito e o dinheiro, que é bom, não tem aumento. Está muito difícil, porque a coisa está muito difícil mesmo, entendeu? O salário sempre o mesmo, né? E as coisas cada vez mais aumentando, então a gente está sem um pingo de condição de estar pagando as contas. Porque as coisas estão caríssimas. Agora mesmo, nesse mês, nem compensou o tanto que do outro mês foi 1.000 e pouco e agora já foi 1.400 a mais. Essa foi a resposta de cidadãos piauienses. E assim como eles, 72% das famílias do Brasil enfrentam problemas para pagar as dívidas. O endividamento da população no mês de agosto deste ano é um novo recorde. As famílias, durante a pandemia, têm tido o orçamento comprometido por conta da alta da inflação e a redução do auxílio emergencial. As famílias de baixa renda são as mais afetadas, mas as que recebem acima de 10 salários mínimos também têm sofrido com o endividamento. Este especialista destaca a falta de educação financeira também como problema.
A educação financeira no Brasil sempre foi muito precária. As pessoas não sabem as melhores formas de lidar com a sua renda, muito menos com a ausência dela. E todos esses fatores em conjugação pioram ainda mais a situação do Brasil, que já não é muito boa. Dessa forma, a gente tem um aumento do endividamento das famílias de forma muito brusca. Diferente de inadimplência, que é quando se tem atraso nas dívidas, o endividamento é o excesso dessas contas. E o cartão de crédito é o culpado dessa situação em 81,9% das famílias. O cartão de crédito tem uma facilidade tremenda, mas se você não paga, tem uma taxa muito alta sobre isso. Então, no geral, quanto mais fácil, mais caro é para você. A gente tem um cartão de crédito que é mais caro do que o cheque especial, que é mais caro do que o empréstimo consignado e por aí vai. Deputado, o senhor viu a reportagem, né? Esse endividamento, ele tem a ver com a inflação? Tem a ver com a inflação, que afeta sobretudo as famílias mais pobres, porque são os preços dos produtos essenciais que estão subindo com mais rigor, né? Carne, feijão, arroz, óleo de soja, gás de cozinha, chegando em algumas cidades a R$120, gasolina de R$7. Isso tudo afeta gravemente as famílias mais pobres, até as famílias de classe média. O desemprego, né? Nós também estamos num nível altíssimo de desemprego. E isso tudo somado leva ao endividamento das famílias, né? O que é muito ruim para a economia, muito ruim para essas famílias, em primeiro lugar, e para a economia, porque a família endividada já está com a sua capacidade de consumo comprometida, né, Pedro? E aí a tendência é ter que reduzir o consumo para poder tentar equilibrar as contas, né? Bom, está aqui a notícia, olha, a gasolina já tem 1 litro de R$ 7,18. Olha aí. Já fiquei atrasado. Pois é, está aqui. A informação é da Petrobras. De hoje, agora de noite. O preço médio da gasolina subiu pela 6ª semana nos postos do país, de acordo com a ANP, Agência Nacional de Petróleo. A ANP está dizendo que o preço máximo já chegou a R$ 7,18. A agência também apurou que o valor médio do diesel aumentou de R$ 4,62 para R$ 4,69, mas que já está sendo vendido também a mais de R$ 5,40. Pois é, e ontem eu estive em Castelo do Piauí e lá recebi a notícia ruim de que o botijão de gás chegou a R$ 120. Pedro, você tem uma ideia da gravidade disto? Quando a gente vai na Caixa Econômica fazer o financiamento para comprar a casa própria, a Caixa Econômica trabalha com o seguinte indicador: você não deve comprometer mais do que 15% da sua renda para pagar a prestação. O bom cidadão que ganha um salário mínimo está pagando mais de 10% da sua renda para comprar um botijão de gás. É gravíssimo, Pedro, isso aí. Então, é isso que explica o fato de que tem muita gente na periferia voltando à lenha, né? A lenha, que nem o carvão não compra mais. Até o carvão ficou Eu não sei o que a Dilma fez, mas ela segurou a gasolina. Ela entregou com 2,38 o litro da gasolina. E entregou o botijão de gás com R$ 38. A Dilma praticou preços controlados na Petrobras. Os acionistas reclamaram. Mas a sociedade foi beneficiada. Com a saída da Dilma, Michel Temer adotou a tal do preço paridade internacional para os preços da Petrobras. A partir daí, os preços da Petrobras, ou seja, do diesel, da gasolina, do gás, passaram a variar conforme o dólar e conforme a cotação internacional do barril de petróleo. Resultado, os aumentos frequentes, são mais do que mensais em alguns casos. Em algumas épocas acontece aumento mais de uma vez por mês, para manter essa tal paridade internacional. Os acionistas estão ganhando rios de dinheiro, como nunca ganharam na Petrobras, mas a sociedade está pagando um preço altíssimo. Sendo que nossa moeda não é o dólar. Sendo que o Brasil é riquíssimo em matéria-prima do petróleo. Eu defendo, Pedro, a construção de uma espécie de um colchão de segurança financeira, uma espécie de um fundo soberano para a área energética do petróleo, em que na época da bonança se separa uma parte do recurso, em vez de deixar baixar demais o preço, se separa uma parte para formar um fundo que seja utilizado na época da alta acelerada, de modo a buscar um ponto de equilíbrio entre os acionistas da Petrobras e nós, consumidores mortais, que não podemos ficar aguentando botijão de gás de R$ 120 e gasolina de R$ 7,18. Porque para eles é no dólar e vem para nós também no dólar.
a correr transmissão, como se a nossa moeda fosse o dólar. E não é. E não é. E a gente ganha em real pouco, né? Deputado, o senhor foi contra aquele caso do Banco Central. Por quê? Eu fui contra aquela autonomia do Banco Central, porque a história mostra que nos países que adotaram a autonomia estão começando a fazer uma revisão. Houve uma tendência ao aumento da concentração de renda. A concentração excessiva de renda, Pedro, é um câncer que corrói o próprio sistema capitalista. Porque chegando num certo grau de concentração, a renda que a sociedade precisa para movimentar as próprias empresas começa a ser comprometida. Porque ela se concentrou em tal magnitude que uma minoria tem tanto que ela não pode consumir aquilo que 100% da população consumiria se tivesse mais renda. Uma pessoa não vai comprar 10 carros só porque tem dinheiro para ter 10 carros. Ela compra um carro, ou 2 ou 3. Para o uso. Não é? Para o uso. Uma pessoa não vai comprar, as pessoas normais não vão comprar 100 pares de sapatos só porque tem dinheiro para comprar 100 pares de sapatos. Compra 2, 3, 4, 5, 10, digamos. Já acha um exagero. Mas tem gente que faz isso. Então, o excesso de concentração de renda e as pesquisas estão mostrando que, nos casos da autonomia do Banco Central, deu muito poder para o sistema financeiro. Os diretores do Banco Central, pela própria natureza de suas funções, têm que ter experiência na área financeira. Eles costumam sair do setor financeiro, vir para o Banco Central, e aí, hoje, pelo menos, eles podem ser demitidos pelo presidente. Podiam ser demitidos pelo presidente se estivesse fazendo uma política austera demais, a ponto de gerar muito desemprego. Com a autonomia, durante 4 anos eles são imexíveis, como dizia aquele ministro do Trabalho. Rogério Magre. Deputado Merlong, o senhor destinou uma verba para o Corpo de Bombeiros. 2 milhões? Foi, 2 milhões. Por quê? A minha ideia é trabalhar com duas linhas de atuação na área do bombeiro. Primeiro, que o Corpo de Bombeiro precisa ser fortalecido e ampliar sua interiorização. Hoje a gente tem Corpo de Bombeiro em Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano, já está começando a ser implantado de Piripiri. Precisamos levar para outras unidades que já estão previstas no plano de trabalho do Corpo de Bombeiro, já autorizado pelo governador, como São Raimundo Nonato, por exemplo, como Bom Jesus e Esperantina, dentre outros. Campo Maior também tem previsão. Para a gente ter uma estrutura mais interiorizada, com melhores equipamentos, com mais recursos humanos, poder fazer a outra grande linha de ação, porque em lugar nenhum do mundo o Corpo de Bombeiros sozinho responde pelas emergências das tragédias ambientais. Quando chega uma tragédia ambiental, e elas serão infelizmente cada vez mais frequentes em razão do aquecimento global, é preciso que a sociedade como um todo esteja preparada. Isso passa por um trabalho de conscientização e de preparação, por exemplo, de bombeiros civis e de brigadistas voluntários, num processo que tem que envolver o governo do Estado, através do Corpo de Bombeiro, as prefeituras e as empresas. E a sociedade. E a sociedade, porque a questão ambiental é uma questão comum a todos nós. Então, na hora que surge uma tragédia como essa, uma amplitude de incêndios saindo de controle, numa região onde a mata está seca, como em São Raimundo Nonato, é preciso que, além do Corpo de Bombeiro, a sociedade local esteja preparada para participar daquele esforço de controle. Isso se faz por um trabalho preventivo antecipado, juntando Corpo de Bombeiro, prefeituras, empresas e a sociedade. E a figura do bombeiro civil e do bombeiro voluntário, e do brigadista voluntário é fundamental. E o governador hoje já anunciou, inclusive, numa visita que fizemos hoje ao Corpo de Bombeiro, para entregar uma ambulância, a disposição do governo pagar, nesses momentos de urgência, uma bolsa para esses bombeiros civis. De modo que aumente o número de pessoas empenhadas em controlar uma situação. E vai ter um concurso também. Também vai ter concurso. Mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte: jamais, em nenhum país do mundo, só a força permanente dos bombeiros é capaz de enfrentar uma situação de tragédia ambiental. Na hora que entra a tragédia ambiental, tem que juntar o Corpo de Bombeiro, bombeiros civis, brigadistas voluntários, devidamente preparados, para a gente ter contingente com os equipamentos necessários, obviamente, para a gente ter força de conter a coisa quando ela ainda está no início, para que não se propague. Uma emenda como essa, ela vem logo? Porque tem a tramitação, né? Não, nós já estamos agora executando as emendas do ano de 2020, essa emenda é do ano de 2021. Nós estamos executando agora as emendas de 2021,
Esta emenda é para 2022. Ah, essa de 2 milhões. Que, inclusive, vamos trabalhar para que outros deputados façam o mesmo e a gente possa ter um volume maior de recursos. Se vários deputados colocarem, ao invés de 2 milhões, poderemos chegar, digamos, a 20 milhões. Ou se todos os parlamentares colocassem 2 milhões, chegaremos a 26 milhões para o Corpo de Bombeiros. Uma beleza, né? Aí, eu quero lhe cumprimentar e agradecer por ter vindo aqui. Não, eu que agradeço, como sempre. Muito bom conversar com você aqui. Volte sempre, viu? Você é bem-vindo aqui. Um abraço. Deputado Merlão de Solano, tenho agradeço pela atenção. Todo pai